Oi, meu nome é Adriele, sou formada em Letras e Administração e nesse vídeo vou te ajudar a produzir uma redação de maneira rápida e simples. Esse vídeo serve tanto para quem está estudando para concurso público, para vestibular ou Enem. Existem algumas particularidades, claro que sim, mas o essencial eu vou mostrar aqui. Então, se você está estudando para o vestibular da UNEB, por exemplo, ou para algum concurso da CESP ou da FGV, o conteúdo que eu vou mostrar a seguir serve para você também. Então, vamos lá. O que é um texto dissertativo argumentativo? O texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza com base na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião da pessoa que lê, tentando convencê-la de que a ideia defendida é válida. É preciso, portanto, explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo. Eu retirei esse trecho da cartilha do participante do Enem 2024, mas é um conceito universal que serve para qualquer estudo. Então, por exemplo, não adianta apontar que existe uma crescente violência no Brasil. Você precisa justificar, explicar, usando uma boa fundamentação. Esse reforço do ponto de vista muitas vezes acontece por meio do uso de leis, de livros, de dados estatísticos, de fontes teóricas, de embasamento teórico. Então, é preciso que você utilize não só sua argumentação, não só seu ponto de vista, mas você também tem que ter um arcabouço teórico de outras fontes, né? Até de filmes, de séries, que reforcem aquilo que você está afirmando. E aqui eu coloquei, né, três pontos fundamentais de um texto dissertativo, que ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é necessário que você compreenda essas três partes que compõem o texto dissertativo argumentativo. A estrutura da redação. Todo texto dissertativo argumentativo deve possuir essa estrutura básica. A introdução, deve ter a contextualização do tema, a tese e os argumentos. O desenvolvimento, a argumentação com boa fundamentação. Já a conclusão, ela precisa apresentar o reforço da tese e fechamento e encerramento das ideias. E aqui eu coloquei basicamente todos os ingredientes de um texto dissertativo argumentativo. Existe uma microestrutura que o texto dissertativo argumentativo deve possuir, e você precisa compreender para uma boa nota, para garantir um bom desempenho na sua redação. A microestrutura representa os elementos essenciais que constituem cada parte do texto. É como o texto dissertativo argumentativo é como se fosse um bolo. E aqui, essa microestrutura que eu estou apresentando para você é como se fosse os ingredientes, a farinha, os ovos, o leite, todos os ingredientes que precisam estar presentes para você produzir um bolo. Então, aqui estão os elementos fundamentais para você escrever, você apresentar um bom texto dissertativo argumentativo. A introdução, ela apresenta repertório sociocultural relacionado ao tema. E o que seria o repertório sociocultural? São fontes além do seu ponto de vista. Pode ser livro, pode ser uma série, um filme, a citação de alguma pessoa, algum estudioso da área, enfim, várias fontes além de você. A lei, a Constituição Federal também é muito utilizada, e você precisa relacionar esse conteúdo ao tema. Então, você retoma o tema, apresenta a tese explícita com dois argumentos. Já o desenvolvimento expõe o tópico frasal, resumo do que vai falar ao longo do parágrafo, retomando o argumento citado na introdução, coloca repertório sociocultural
sociocultural contextualizado, ou seja, relacionado com o tema, de maneira que tenha pertinência, né? Que o material que você está apresentando ali tenha pertinência ao que está sendo discutido. Associa o repertório ao tema, desenvolvendo a argumentação e traz um desfecho, que pode ser crítico, brevemente conclusivo ou reflexivo. Já a conclusão, ela deve apresentar um tópico frasal conclusivo. A proposta de intervenção, ela é uma característica essencial do Enem. Então, você não precisa apresentar uma proposta de intervenção se você está estudando para algum vestibular ou para algum concurso público. E, por fim, na conclusão, para finalizar, é preciso apresentar um desfecho, de preferência retomando algum repertório já utilizado ao longo do texto. E aqui, para evidenciar esses aspectos da microestrutura, nós vamos avaliar uma redação nota 1000 do Enem. Como eu falei, aqui esse vídeo serve tanto para você que está estudando para concurso público ou vestibular. Eu coloquei aqui uma redação, porque a gente encontra de maneira ampla, são divulgadas, né, a todo momento nos sites. E aqui eu coloquei um trecho que eu tirei do site. Eu retirei essa redação que a gente vai avaliar a seguir. Eu retirei do site do G1. É a redação de Maria, deixa eu procurar aqui o nome dela, um momentinho, Maria Luísa, e eu vou colocar a fonte na descrição. Se você quiser conferir outras redações nota 1000, eu vou colocar o link na descrição para você poder conferir. O tema da redação do Enem de 2023 foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, de antemão, você precisa analisar as palavras-chave do tema para abordar em seu texto tudo o que a banca espera. No tema do Enem de 2023, nós percebemos como palavra-chave várias palavras, e eu destaquei desafios, enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado, mulher e Brasil. Então, é preciso que você apresente em algum momento do seu texto essas palavras-chave para que o corretor perceba que você realizou uma boa compreensão do que está sendo cobrado. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos da redação Nota 1000 de 2023 de Maria Luísa. De acordo com a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, o primeiro passo a ser tomado para solucionar uma questão é tirá-la da invisibilidade. Porém, no contexto atual do Brasil, as mulheres enfrentam diversos desafios para que o seu trabalho de cuidado seja reconhecido, gerando graves impactos em suas vidas, como a falta de destaque. Nesse sentido, essa problemática ocorre em virtude da omissão governamental e da influência midiática. Eu separei por cores os trechos aí. Você percebe na cor vermelha o repertório sociocultural relacionado ao tema, que é fundamental para a introdução. Na cor azul, você vê a tese relacionada ao tema. Já nas cores verde, você vê dois trechos que são os argumentos. Ela aponta os argumentos. É necessário você seguir na introdução essa ordem? Não. Mas a maioria das notas das redações, nota 1000 do Enem, a gente percebe essa ordem a ser seguida, mas não é obrigatório. Você pode começar já apresentando sua tese, o tema relacionado com o tema, depois você apresenta o repertório, enfim, não é obrigatório essa ordem, mas é a maneira mais utilizada pelos candidatos que obtêm as melhores notas. Então, você percebe aí, de verde, os dois argumentos. E o que é que acontece? Esse é o parágrafo da introdução e você deve apresentar nos parágrafos do desenvolvimento esses argumentos de que estão nas cores verdes: omissão governamental e influência midiática. Você deve apresentar no desenvolvimento nessa ordem:
O próximo parágrafo de desenvolvimento você apresenta omissão governamental e o terceiro parágrafo você apresenta a influência midiática como argumento da sua tese. Então, nós vamos ver a seguir o parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que vai abordar a questão da omissão governamental. Dessa forma, em primeiro plano, é preciso atentar para o descaso estatal em relação aos obstáculos enfrentados diariamente por mulheres que trabalham como cuidadoras. Segundo John Locke, as leis fizeram-se para os homens e não para as leis. No entanto, a inércia governamental direcionada a tais pessoas não cumpre com o previsto na Carta Magna, visto que a falta de investimento em políticas públicas causa dificuldades no âmbito profissional deste setor, como a desvalorização salarial. Isso contribui para que suas necessidades sejam cada vez mais negligenciadas. Então, você observa aí de verde a retomada da argumentação citada na introdução, o descaso governamental. Então, ela expõe o tópico frasal, resumo do que vai falar ao longo do parágrafo, retomando o argumento citado na introdução, coloca o repertório sociocultural contextualizado, associa o repertório ao tema desenvolvendo a argumentação e, por fim, ela traz um desfecho que pode ser utilizado tanto de maneira breve crítico, ou brevemente conclusivo, ou reflexivo. E aqui eu não coloquei o outro parágrafo de desenvolvimento, porque ele segue a mesma receita, só que vai trabalhar a questão da influência midiática. Eu coloquei aqui já o parágrafo de introdução. Eu não coloquei, então, aqui o terceiro parágrafo da redação, mas nós podemos conferir aqui o último parágrafo. E nós podemos observar o parágrafo de conclusão. Lembrando que a proposta de intervenção é um aspecto característico da redação do Enem. Para vestibulares e concursos públicos, sugiro que apresente o tópico frasal conclusivo com um breve resumo e um desfecho, de preferência, retomando um repertório já utilizado. Geralmente, utilizam o repertório da introdução. E se for inserir elementos da proposta de intervenção, apresente apenas a ação e o agente. Se você está produzindo uma conclusão para um vestibular como a UNEB, ou então para algum concurso público. Então, apresente dentro do parágrafo de conclusão, no máximo, agente e ação. Vamos observar a conclusão de Maria. Portanto, é necessário que esta situação seja dissolvida. Para isso, o governo, órgão responsável por garantir a condição e existência de todos, deve prover apoio psicológico e financeiro às cuidadoras, por meio de investimentos e pelo exercício das leis, a fim de sanar a vulnerabilidade socioeconômica existente no cotidiano desses grupos. Paralelamente, os meios de comunicação precisam combater a lógica de inferioridade e a concepção machista agregadas a este trabalho. Assim, será possível solucionar esta questão, pois será retirada do cenário da invisibilidade, como propõe Djamila. Você observa que ela finaliza o texto citando Djamila Ribeiro, que foi inserida na introdução, no começo do texto. Pois por hoje é só. Se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu vou te responder, tá bom? Até mais e bons estudos!